O metaverso tem sido um assunto ainda intangível por falta de informação, com muitas empresas e investidores interessados em explorar o potencial deste mundo virtual e imersivo. Junto com isso, os NFTs também ganharam grande destaque, com obras de arte digitais e outros ativos sendo vendidos por milhões de dólares e sendo a ferramenta de transações nesses ditos metaversos e novas realidades. Para discutir essas questões, reunimos um grupo de especialistas. Cíntia Ferreira aqui no palco comigo, founder da IVNFT e co-founder da Belong e Balmari. Lá, distante no metaverso do Decentraland, o Ernesto Weber Júnior, founder e CTO da Decentraland Brasil. E Ana Laura Magalhães, direto dos Estados Unidos, especialista em investimentos, autora do livro Invista Depois de Ler, founder da IVNFT. Não tão longe, né? Eu estou brincando aqui, mas estamos todos e todas super conectadas. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao MBM Experience 2023. Vou pedir para vocês se apresentarem, falarem um pouco sobre metaverso e NFTs no mercado. Cíntia, vamos começar com você. Vamos. Nina, sobre metaverso e NFT, as pessoas têm falado muito que é uma bolha, como que isso interage no dia a dia das pessoas, né? E principalmente a aplicabilidade, usabilidade, como que isso se transforma de real, de virtual para o real? O que que isso impacta na nossa vida no dia a dia? Bom, o que já estamos vivendo aqui, presenciando, é o metaverso. Isso, tudo que nós estamos vivendo, que vocês estão assistindo hoje, nada mais é do que uma imersão. Que você poderia estar vivenciando uma experiência em realidade aumentada ou imersiva, dependendo do metaverso que você está. Eu não acredito que metaverso e NFT seja apenas uma bolha, porque existe muitos investimentos voltados para esse campo, principalmente de evolução e avanços nesse sentido. Perfeita. E é muito legal porque a gente, né, parece que a gente fala como se fosse algo isolado, mas não é, né? O metaverso e a Web3 em si são, né, o que a gente chama de conceitos muito mais ampliados, muito mais expansivos. E é sobre metaverso que eu quero falar aqui com o Ernesto, enquanto fundador da Decentraland Brasil. Fala um pouquinho, Ernesto, para a gente o que é esse dito metaverso e como que você vê a importância dele no mercado hoje. Bom, antes de mais nada, obrigado aí pelo convite. Eu acho que é importante a gente salientar que realmente tudo que é novo sempre tem muita gente para criticar, para dizer que não deve acontecer. E essas mesmas pessoas, depois que tudo começa realmente a acontecer, elas acabam criando interesse e participando, né? O metaverso, acredito que ainda está numa fase muito embrionária, é tudo muito novo, as pessoas estão tentando entender como funciona, mas, ao mesmo tempo, apesar de muito pouca gente ter conhecimento disso, já existe todo um universo que funciona dentro do metaverso. Existem pessoas hoje que vivem do metaverso, não só DJs, como atendentes, como programadores, modeladores, todo esse pessoal que faz parte desse universo, eles já vivem dentro do metaverso. A gente já está desenvolvendo esse trabalho há mais de um ano, né? E porque a gente percebeu que o metaverso ele é bastante complexo e sem uma ajuda as pessoas têm uma tendência a terem muitas dificuldades, né? E então a gente criou essa comunidade no intuito de realmente ajudar nesse onboarding, de poder facilitar as coisas para as pessoas e criar mais engajamento e interesse, né? Hoje já existem diversas grandes marcas dentro do metaverso. A gente, inclusive, está à frente da promoção de eventos da Samsung, que é, como vocês sabem, hoje é a sexta maior empresa do mundo e que está apostando muito, muito forte. Eles têm aí um programa
de suporte para novos talentos de todas as áreas. A gente já tem feito constantes eventos de diversas áreas, desde culinária, de gamers, de saúde, fora a música, os DJs e tudo mais, né? Então, acho que é importante as pessoas entenderem que isso já está acontecendo e eu acredito que realmente não tem mais volta. Isso só tende a crescer e muito em breve vai explodir, né? E você, Ana, conta pra gente, né, do mundo dos investimentos até o mundo das NFTs, o que que é metaverso, NFT e a importância dos ativos digitais no mercado. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Fico super feliz de ver o movimento Black Money evoluindo tanto assim nessa questão de disseminar informação. Parabéns. Eu sou especialista em investimentos, venho do mercado financeiro tradicional e desde que, junto com a Cíntia, a convite da Cíntia, na verdade, fundei com ela e com você, Nina, nesse privilégio, a IVE NFT, eu comecei a perceber que realmente o mundo caminha para uma blockchainização, vamos colocar aqui essa palavra, vamos inventar ela aqui junto. E eu vou trazer um contexto. Por que que eu acho que isso acontece? Eh, Hoje, toda essa necessidade de escalabilidade e de vários ecossistemas interconectados pedem uma legitimidade de tudo que a gente vive. Quando a gente aplica um blockchain num contrato, numa transação financeira, num livro, numa imagem, numa obra de arte, a gente, na verdade, traz uma legitimação daquele ativo, daquela peça, através da aplicação do blockchain naquilo ali. E pra falar de metaverso, eu acredito que talvez fique muito ainda numa conversa distópica quando a gente vem de uma geração onde é natural se desligar do online e do offline e de um para outro. Mas falta perceber que hoje existe uma geração mais nova que está 100% conectada. E para falar de metaverso, acho que a coisa que mais faz sentido na minha cabeça é às vezes olhar para o modelo educacional que a gente vive hoje. O modelo educacional, que é colocar alunos numa sala de aula, todo mundo com seu caderno, um lápis, marcando para uma lousa, copiando o que o professor está falando, voltar para casa, darem livros de papel. Isso é milenar. Há tempo a gente vive dessa forma. E como que a pandemia nos forçou a mudar essa metodologia de aprendizado? Essas gerações mais novas, elas têm tecnologia em tudo. E o metaverso, estou falando aqui entre aspas agora, ele é basicamente um outro universo, né, onde você faz tudo digitalmente. E a gente já está nesse ecossistema. Aplicar nos ativos é muito mais para você trazer, então, uma legitimidade naquilo que é feito digital, já que o digital está dentro desse novo universo onde a gente já está inserido. Afinal de contas, não estamos aqui agora fazendo um painel de forma digital, as pessoas que estão assistindo já não estão nos assistindo também no formato digital. A gente está no nosso próprio metaverso agora. Chame da maneira como quiser, mas é. Bom, a gente já começou assim, é uma introdução extremamente autoexplicativa e uma aula sobre metaverso. Quero aproveitar a Cíntia aqui, né? A Cíntia é empresária, empreendedora serial, veio do mercado corporativo, logo depois para o mercado de beleza, mas fundou uma DAO. E aí eu te pergunto, Cíntia, o que é uma DAO e quem que faz parte dessa DAO com você? Vamos. As maravilhosas que fazem parte da DAO com você. Eu tenho a honra de compartilhar a empresa IVE NFT, essa DAO, junto com a Nina Silva, com a Ana Laura Magalhães e mais 8 sócias que são geniais e incríveis, que fizeram de tudo para isso acontecer de uma maneira realmente que a gente conseguisse, de fato, estruturar elas para ser uma DAO. O que é uma DAO? Uma organização descentralizada. E as pessoas muito me perguntam, Cíntia, então é uma DAO, não tem liderança? Não tanto não ter uma liderança. Nós todas fazemos consenso aqui em todas as nossas decisões. Além de ter nós, sócias fundadoras, decidindo e fomentando a comunidade, nós temos a nossa comunidade também, que é o Mint Pass da IBE, que a gente
que nós lançamos em agosto do ano passado e foi sold out em 10 horas. E o que é esse Mint Pass? O acesso a voto, a estar conosco nessa DAO. Então, são 400 pessoas que fazem parte dessa DAO e eles têm acesso a voto. Tudo que a gente coloca, estratégias, planos de ações, impacto sobre a parte social que nós temos aqui dentro e filantrópica do projeto, a gente coloca em votação para saber quais são os próximos passos e o que nós devemos fazer dentro da DAO. Principalmente com todas as pessoas que fazem parte da nossa comunidade ali, votando e também sabendo o que está acontecendo através da blockchain, que fica visível e rastreável para todas as pessoas. E tem muitas empresas, Cíntia, que começam a me perguntar como que funciona na IV, NFT, porque querem entender o modelo descentralizado de organização, que é um modelo que consegue ter uma governança, uma transparência, mas consegue a governança para todas as pessoas que fazem parte dessa comunidade, né? Um lugar mais linear, mais horizontal de processo decisório, que é o futuro para qualquer tipo de empresa. Então, as DAOs acabam também sendo aí um case de estudo, desde instituições públicas até instituições privadas também. Quero aproveitar, né, o meu amigo Atrovenado. Gente, Atrovenado é o nome do avatar do Ernesto no Decentraland. E ele e a Nina Verso, olha, estão em todas as festas, em todas as ativações, e trocam presentes, trocam NFTs para lá e para cá. E eu queria que o Ernesto falasse para a gente, enquanto responsável da Decentraland Brasil, um dos maiores metaversos em atividade no país, explicasse um pouco como se dá a gestão da comunidade Decentraland. Né? Existem outros países, como que é esse diálogo e, principalmente, como que se faz parte, como que vocês promovem e qualquer pessoa pode fazer parte? Bom, vamos lá. Primeiramente, eu queria salientar que, no início, eu procurei conhecer todos os metaversos, né? À medida que eu criei um interesse por metaverso, entendê-los. E eu optei pelo Decentraland porque é realmente o único que realmente é gerido por uma DAO, né? Que é um organismo autônomo descentralizado. E que, como você colocou, dá chance para que todos possam participar das decisões, né? Então, eu acho que isso é muito importante. A gestão da comunidade, basicamente, primeiramente, é a questão de você ter ali uma recepção, um suporte personalizado e humanizado, né? Eu poderia ter lá, cada vez que entra uma pessoa no Discord, uma mensagem automática, faça isso, faça aquilo, funciona assim. Mas eu acredito que é muito mais importante a gente receber um a um, explicar, entender as demandas, as necessidades, as dúvidas, né? Fica uma coisa assim muito mais íntima e acaba criando um engajamento muito maior, né? A nossa função lá, eu acredito que é realmente criar um engajamento e um interesse. A gente tem aí algumas ações como passeios, como as calls, os próprios eventos, né? Que a gente procura trazer as pessoas e criar esse interesse, fazer com que elas realmente comecem a viver ali um metaverso e que possam tirar suas próprias conclusões e criar novas atividades ou novas formas de fazer as coisas ali dentro, porque tem muita coisa nova que ainda está acontecendo, né? Uma coisa que a gente faz também é manter um contato com todo o resto da comunidade internacional, que é muito importante em diversos sentidos, principalmente quando você trata de decisões na DAO, né? Para a gente poder ter influência, conseguir aprovação de propostas, isso tudo é muito importante, a gente está realmente conectado com todo mundo lá dentro. A gente promove eventos, festas, e além disso, a gente tem procurado fazer contato com várias instituições de ensino para fazer um primeiro onboarding, para
poder explicar como funciona o acesso, quais são as possibilidades. Então, hoje a gente já fechou parcerias aí como o Mackenzie, o Educ 360, a MetaSafe, a NPPD. Essa semana nós temos aí uma apresentação na Cesar School, que é uma escola de tecnologia avançada, que é hoje a única que tem reconhecimento de nota 5 no INEP, e eu acho que esse é o caminho para que as pessoas possam começar a entender melhor como funciona tudo isso, né? Além de fazer parte, é muito simples. Hoje, para fazer da nossa comunidade, você só precisa ter interesse e um pouquinho de tempo, né? Você precisa realmente entrar e começar a entender como funciona toda essa dinâmica. É uma coisa bastante simples, que não envolve investimento nenhum. Quer dizer, é importante deixar claro isso. Ninguém precisa comprar cripto ou investir em nada para começar a entender o metaverso. Então, uma sugestão que eu faço é que as pessoas quebrem barreiras e comecem a participar, a entender, porque existem aí duas vertentes. Primeiro, o público jovem. O público jovem que nasceu com a tecnologia, eles não precisam dessa ajuda, eles já sabem, eles conseguem entender tudo, é totalmente diferente. Só que o público mais antigo, principalmente da minha geração, e até de repente nem tão velho assim, eles não têm essa mesma facilidade, né? E muitas vezes essas pessoas que estão desenvolvendo esses projetos, que na verdade são gamers, porque o metaverso acaba sendo, antes de mais nada, um game, pela própria condição, né, de apresentação dele, é preciso que as pessoas acabem com o preconceito de que é só um game, né? E que elas, de repente, vão ter que se tornar grandes gamers para poder participar. Não é nada disso. Quer dizer, a gamificação básica ali, qualquer pessoa, qualquer leigo, com o nosso suporte, com o nosso apoio, consegue entender e participar muito facilmente. Não é um bicho de sete cabeças. O que precisa se entender é que precisa se dar o primeiro passo, né? Hoje, inclusive, quando a gente inicia o processo de treinamento de uma pessoa, a gente toma o cuidado de explicar comandos muito básicos, como a própria movimentação do avatar, que para uma pessoa jovem acaba sendo até uma coisa entediante, porque eles usam até uma outra forma de manusear o avatar, que é através das teclas. Só que uma pessoa que não tem esse conhecimento, que não tem essa habilidade dos games, fica muito mais fácil ela movimentar pelo mouse. Então, são pequenos detalhes que, se não forem abordados, você acaba gerando uma frustração, né? Porque uma pessoa que entra num game e não tem o controle sobre o próprio avatar, a tendência que ela tem é realmente se desanimar, se desestimular. Então, a gente está muito focado e preocupado em esclarecer todos esses pequenos detalhes para que todo mundo possa ter aí um acesso adequado e satisfatório, né? Eu acho que o que eu posso dizer é que realmente a coisa já está acontecendo, tem muita gente que ainda não tem informação sobre tudo isso, mas realmente a coisa já está acontecendo e a tendência é só crescer, né? Eu acho que minha sugestão é que realmente as pessoas comecem a participar. Nós estamos de portas abertas, né? A comunidade presta todo o suporte para quem não tem conhecimento de nada. Então, sintam-se convidados para fazer parte e começar a entender o que realmente é o metaverso, né? Não, e é muito legal porque faz pouco tempo que a Ninaverso está na comunidade do Decentraland Brasil e, tipo, todo mundo se conhece, já tem os horários e os dias de alguns compromissos, alguns encontros, além também da utilização do Discord, né, que é algo que a gente utiliza também muito no nosso mundo de Web3 como um todo. Só que mais do que um game, vamos pensar
A gente vê empresas que utilizam gamificação como processo de desenvolvimento de carreira, como processo de interação entre os times, né? E times que têm objetivos e metas a partir de uma gamificação. Por quê? Porque o processo lógico e o infoentretenimento, ele é muito mais vantajoso para que você se engaje e chegue no resultado. E o que tem de garotada, né, por trás desses mouses, por trás dessas teclas ganhando dinheiro, não é, né, pode ser que o metaverso também tenha chegado como uma possibilidade dessa creator economy evoluir ainda mais para o lugar das nossas propriedades e que a gente consiga ter melhores monetizações, com menores intermediários, e eu vejo isso acontecendo e muito nos metaversos que eu estou. Por falar em dinheiro, eu quero falar com a dona do dinheiro, Ana Laura, que além de empresária e investidora, né, é super conhecida por explicar investimentos de maneira acessível. Ana Laura, ela tem uma veia de educação que também se desenvolveu aí, mas eu acho que é papo para um outro dia, né, dentro da ONG Humana, a qual eu sou extremamente grata de também poder fazer parte do conselho, e onde, né, se atua com educação para meninas, mulheres em situação de vulnerabilidade social poderem ter a dita liberdade, ou melhor, autonomia financeira. Então, nada melhor e ninguém melhor do que a Ana Laura para explicar para a gente um pouquinho sobre finanças descentralizadas e como que a blockchain ela tem muito, né, como você já falou um pouco da blockchain, como se fosse uma globalização a partir da blockchain, né? Que todo mundo tem acesso à blockchain e possa interiorizar a blockchain em seus processos e negócios. Fala um pouco mais dessa importância das finanças descentralizadas e por que a blockchain hoje é um lugar ainda mais seguro, até mesmo para fazermos negócios. Muito boa essa pergunta, Nina, porque quando a gente fala de centralizar ou descentralizar alguma coisa, talvez seja um pouco ilógico você pensar que a descentralização funcione. Por quê? A gente está acostumado com o modelo hierárquico, né? Você tem uma massa que cumpre ordens para um chefe, que cumpre ordens para um chefe, isso vai ficando cada vez mais afunilado, e você tem um CEO da empresa, um diretor que manda em todo o resto. Isso é um modelo centralizado e a maioria das economias também funciona dessa forma. Você tem um banco central que dita as regras do jogo e depois todos os outros agentes econômicos vão seguindo aquela regra e aquilo vai escalonando para a sociedade. O que funciona hoje dentro de um formato descentralizado? Todas as pessoas que participam do ecossistema, na verdade, podem votar e escolher quais vão ser as regras do jogo. Então, não existe um agente centralizador. Uma forma de ver como isso foi aplicado na nossa rotina atualmente foi a evolução na forma como as pessoas físicas e jurídicas no Brasil hoje podem fazer remessas de dinheiro. No passado, não muito distante, para você fazer uma transferência de dinheiro de uma pessoa para outra, você podia fazer uma TED ou um DOC, tinha horário disponível no banco, você tinha que ir na agência, você precisava assinar um documento, depois você podia fazer isso por telefone, mas ainda respeitando esse horário, essa janela de horário, e um limite financeiro. Hoje, se eu quiser fazer uma transferência 24 horas por dia, qualquer dia da semana, no valor que eu quiser, porque eu mando da minha conta e eu acesso ela digitalmente, ou seja, eu também não preciso estar mais fisicamente dentro daquele ecossistema, eu posso. E é o famoso Pix que a gente está acostumado a lidar hoje em dia. O Pix, ele é um excelente exemplo de evolução tecnológica aplicada na descentralização da relação monetária hoje entre os indivíduos e entre todos os atores de uma interação econômica numa sociedade. Não é algo que existe em todos os países. Aqui nos Estados Unidos, onde eu estou falando com vocês nesse momento, não existe Pix, por exemplo. Quer dizer que é uma sociedade mais ou menos atrasada que o Brasil? Só quer dizer que é uma sociedade que tem mais centralização ou que tem mais interesse em manter a centralização no formato em que as pessoas fazem essa transferência de dinheiro. O Bitcoin surgiu assim. O Bitcoin nasceu como uma moeda digital para facilitar a transação econômica entre indivíduos, entre os atores econômicos de uma interação, não necessariamente só um indivíduo, pode ser um coletivo de pessoas.
mas hoje eu acredito que tenha muita interpretação errada também de que é blockchain, é Bitcoin, é criptomoeda, é Bitcoin. Ah, mas a FTX quebrou nos Estados Unidos, então não se pode mais confiar em nenhum sistema monetário onde se usa o blockchain dentro desse ecossistema. Não é assim que funciona. A gente sabe que sempre existem bons e maus exemplos em vários ecossistemas, mas a gente sabe que aplicar hoje uma metodologia onde seja possível que os indivíduos participem dessa interação é algo que pode ser muito saudável no longo prazo. E as comunidades, voltando para a fala do Ernesto, voltando para a fala da Cíntia, um pouco disso. A IVE, que a gente fundou, é uma DAO. Essa organização autônoma descentralizada, ela vem nesse processo de voto. Votar. O que vocês querem? No nosso caso, a cada token que a pessoa adquire, ela tem o direito a um voto lá dentro, para fazer parte dessa comunidade. E um jeito muito simples de lembrar disso é só a gente pensar um pouquinho como que era no passado, quando a gente entrava naquelas comunidades do Orkut, extinto Orkut. Primeira rede social que eu me lembre da existência, né? Você tinha lá aquelas comunidades, as coisas que você gostava, os eventos que você gosta, o tipo de música que você gosta, e você se relaciona com pessoas que têm afinidade com você. E essas afinidades, elas podem vir em qualquer aspecto, não só no entretenimento, mas também na forma como você aprende, na info, nessa coisa que você trouxe, Nina, que foi muito legal, que é o infoentendimento, né? O infoaprendizado, essa gamificação. Não é ruim quando você olha para essa perspectiva de que pode ser um formato de escalonar a informação, escalonar a forma como as pessoas vão aprender hoje. Nossas comunidades, elas são construtivas. Eu não preciso estar só num ambiente onde eu não me sinto à vontade, eu posso estar num ambiente, mesmo que digitalmente, junto com pessoas que fazem parte daquele ecossistema, daquele ambiente onde eu me sinta bem-vinda com os meus interesses, com o meu tipo de afinidade, e assim sucessivamente. É claro que, para finalizar essa fala, mas só para trazer um lado pejorativo, porque nem tudo é só positivo, também existem pessoas que criam comunidades e que dentro daquela comunidade tem muito discurso de ódio, que é incentivado, várias coisas ruins, um pouco alguma coisa relacionada também a transações negativas de mercado negro, de porte de drogas e assim sucessivamente. Mas isso existe todo. Não é a construção da comunidade, ou a aplicação da tecnologia, ou a implementação do blockchain que está fazendo com que isso exista e aconteça. Aí é um outro debate para a gente falar sobre regulação e às vezes até uma supervisão estão funcionando. Mas a beleza de existir esse tipo de ecossistema é gerar um ambiente onde várias pessoas de diversos lugares, endereços, países e conexões consigam estar bem relacionadas para discutir algum assunto que faça parte daquilo que elas querem construir. No caso da IVE, do empoderamento feminino em ambiente de tecnologia, Web 3.0, essa emancipação feminina, esse crescimento de tecnologia para um gênero que já ficou bastante para trás quando o assunto é NFT e blockchain. Vou aproveitar que a Ana Laura falou de Bitcoin e para falar do inverno cripto que nós vivenciamos em 2022, né? E como isso impactou o mercado de NFTs no mundo. Pesquisas apontam que se fala mais de chat GPT na internet que de metaverso. E caiu o interesse e expectativa das marcas e público ao tema. Para vocês, estamos testemunhando tendências reais e duradouras no mercado ou apenas uma dita bolha especulativa, como alguns apontam? Né? Queria saber inicialmente aí da Cíntia, que viveu e sofreu esse inverno, a gente viveu juntas ali, né, amiga? Vivemos juntas esse inverno, continuamos vivendo, mas quando nós iniciamos a IVE, estava no auge, era hype, né? E tinha diversos NFTs aqui, né? Nós, como investidoras também de NFTs, de cripto, tinha diversos que nós queríamos fazer parte e o valor estava muito alto. E agora a gente conseguiu até comprar algumas também aqui para nossa carteira de investidoras. Mas eu acredito muito ainda que esse mercado ele tem a voltar e a tendência é crescer em algum certo momento, porque muitas pessoas ainda investindo, acreditando que é possível, e eu creio muito que essa realmente é uma realidade que a gente tem que, de fato, ir para finanças descentralizadas, criar cada vez mais mercado e novas tecnologias para
a gente conseguir adquirir essa força aí, principalmente, né, nós aqui, mulheres, estarmos mais à frente dessas inovações, dessas tecnologias, é muito importante para a gente conseguir fazer com que esse mercado cresça e seja relevante. Uma das coisas que eu vejo muito de NFTs é a parte de acessos a comunidades e a benefícios, coisas que vocês não teriam. Então, não é que você só precisa investir nesse negócio de NFTs, não. Tem muito giveaway dentro das comunidades que você pode, ao contrário, ganhar grana só de estando lá com gamificação, como o Ernesto colocou ali no início da sua fala. Eu acho que não é uma bolha, que é o que a gente está vivenciando ainda, é só o início de uma grande era. E é muito interessante como a gente vê o senso de comunidade que a gente tem nas nossas relações físicas. Então você faz parte de um clube, tem lá o clube, das pessoas que jogam tênis. Essas pessoas, esses profissionais ou amadores, eles vivem em comunidade, eles trocam informações sobre o esporte. Tem a galera que é o clube do final de semana, um clube náutico. Então, tem aquelas pessoas que têm aquele lifestyle, né, específico e acabam também mantendo relações e networking dentro dessas relações comunitárias. Dentro do metaverso e dentro das DAOs, principalmente, a gente vê como que as pessoas se engajam enquanto comunidade para realizar coisas juntas, né, para receber benefícios, como a Cíntia diz. E eu queria saber do Ernesto, né, dentro do Decentraland, você sentiu que essa questão do metaverso realmente está perdendo espaço, se as pessoas não estão tão interessadas como estavam há alguns meses atrás, ou pelo contrário? Olha, na minha maneira de ver, eu acho que é exatamente o contrário, né? Recentemente, tivemos aí ativações de empresas como Nestlé, Citibank, Shell, a própria Samsung, como eu comentei, tem aí um programa anual, né, de investimento na plataforma. Então, eu acho que o que precisa ficar claro, assim, eu acho que em relação aos FTs, o que é interessante ser colocado é que a coisa no início surgiu de uma maneira repentina e muita gente ainda não entendia direito que as NFTs precisavam estar ligadas a algum projeto, né, alguma coisa que agregasse valor, que não é só você chegar e criar lá uma opção de figurinhas e achar que vai vender e que vai ganhar dinheiro, como muitas pessoas achavam no início. Agora eu acredito que o mercado está se acomodando, que todo mundo está começando a entender o significado realmente, aonde ela pode ser aplicada, né? Como a Cintia falou, de estar ligada a um grupo, ou de às vezes trazer algum tipo de benefício específico. Agora, que isso está só crescendo, eu acho que é mais que lógico. Eu vejo dentro do Decentraland, essa semana mesmo, nós tivemos uma ativação de um grupo Bangadal Ásia, que é de Singapura, muito grande, que atraiu muita gente. A gente teve a ativação do pessoal da Arábia Saudita, que comemorou o Dia Nacional deles. Tem gente entrando de Marrocos, tem gente entrando de diversos tipos de relação, como o budismo. Então, é assim, é muito fácil você ficar de fora apontando e dizendo, isso, aquilo não está dando certo e tal. Agora eu quero realmente conversar com alguém que entenda, que participe, que faça parte desse universo e que vá questionar isso, entende? Então eu acho que muitas vezes falta ainda um pouco de conhecimento das pessoas para poder entender direito o que está falando, né? Então, Ana, quero aproveitar e pedir para você falar um pouco a sua visão sobre o universo dos creators e artistas no mundo da Web3, né? Você que é uma influenciadora digital, uma influenciadora no mundo real, uma influenciadora da área de educação e investimentos. Como que você vê esse lugar de oportunidade para criadores de conteúdo e também para
artistas novos ou artistas renomados. O que o metaverso e as NFTs, né, o Web3 no geral, pode proporcionar para nós, criadores e artistas. Essa pergunta é muito legal, Nina, sabe por quê? Porque eu já parei para pensar muito nisso, assim. Talvez exista um dilema hoje na carreira contemporânea, que é a de vários especialistas em diversas áreas diferentes serem muito bons no que eles fazem, mas não serem reconhecidos ou não serem conhecidos de fato, simplesmente pelo fato de eles não serem criadores de conteúdo. Por que acontece? Talvez por que isso seja tão necessário de ser modificado? Porque hoje não existe outro formato de propaganda que não seja digital. É muito difícil que as pessoas consumam um conteúdo de propaganda, de merchandising, que esteja conectado ao mundo digital. Então, antigamente, como que a gente anda numa chamada, no intervalo do Jornal Nacional, entre uma e outra, você está assistindo televisão, a sua atenção está, propagandas que iriam estar ali, na capa de revistas importantes, em revistas importantes, na rádio. Hoje em dia, esse modelo de comunicação da propaganda, ele mudou. Então, muito no TV no seu celular, que seja em qualquer uma das redes sociais que você vê, no conteúdo digital que você consome. Então, para os content creators, para esses criadores de conteúdo, ou para os artistas, ou para qualquer pessoa que esteja dentro de uma profissão que ainda está muito vinculada ao mundo analógico, vamos colocar dessa forma, ainda é necessário que exista um mínimo de exposição online. Porque senão, como é que esse trabalho vai chegar ou vai conseguir um alcance muito significativo sem estar vinculada à forma onde as pessoas estão consumindo esse conteúdo de propaganda, né? Agora, isso é que se você é um excelente médico, cirurgião, você nunca vai ser conhecido porque você não está fazendo um conteúdo no TikTok ou você não está fazendo um post no Instagram. Não é esse o meu ponto. Eu quero dizer que faz muito sentido para os criadores de conteúdo estarem atrelados a esse universo onde eles conseguem manter uma profissão, mas de alguma forma sinalizarem a carreira que eles têm num universo digital. São LinkedIn, pode ser alguma rede social onde você consiga falar sobre o seu trabalho, porque ser muito bem-sucedido no mundo analógico ou estar começando uma carreira agora, vai precisar sim desse conhecimento, dessa notoriedade que vem de uma necessidade de um reconhecimento digital. E o contrário também acontece, porque existe também hoje uma massificação da criação de conteúdo digital, onde várias pessoas são muito boas em criar aquele conteúdo online, mas não tem conteúdo. Então, às vezes a pessoa é muito boa no analógico, mas não consegue se colocar no digital. Uma pessoa muito boa no digital, mas ela não tem conteúdo significativo no mundo analógico. Então, precisa ter uma entre esses lados, entre esses dois polos, para que eles não sejam antagônicos, mas que eles passem a ser complementares. Como criador de conteúdo, eu tenho muita necessidade de colocar pautas e falar sobre assuntos relevantes com legitimidade, passando uma informação coerente. Então, sempre conectar esse lado com o outro. E acho que para as pessoas que têm facilidade é mais fácil, para quem não tem facilidade, talvez seja um exercício de entendimento de como se posicionar. E para os criadores de conteúdo, com essa possibilidade do metaverso estar cada vez mais implementado em várias esferas, talvez seja realmente mais interessante que a gente tenha cada vez mais pessoas vinculadas para essa área. Como a gente está vendo, né? As NFTs, elas vêm para aí, artistas cada vez mais conectados nesse universo, enfim, a gente ainda tem para evoluir. E é bem legal também, Ana, a gente colocar em relação aos artistas como que a gente tem a quebra, né, dos intermediários. Então, muitas das vezes, esse lugar da pessoa, um artista novo, acaba tendo que dar royalties para o empresário ou para alguém que está ali investindo, impulsionando a carreira dessa pessoa, e acaba perdendo muito, né, no meio do caminho a questão da monetização ao longo de toda a carreira. Já com a blockchain, a gente tem o inverso, né, a possibilidade da tokenização dos ativos, digitais
musicais, por exemplo, a gente vê que esse criador, esse proprietário de uma obra, esse autor, essa autora de uma obra, acaba tendo ali a propriedade daquilo e o rastro né, do que vai se tornar e tão grande vai se tornar um movimento de divulgação e depois de manutenção dessa música ou dessa obra ao longo do tempo entre as pessoas que vão investir nesse conteúdo. Então, essa pessoa continua sendo monetizada, mesmo que esse ativo seja vendido para outras pessoas, até mesmo sendo supervalorizado. E a partir do momento que vai se supervalorizando, porque você já não é mais um artista novo, de recente de carreira, então aquela música, imagine se muitos artistas aí que lançaram uma música há décadas atrás, que hoje essa música toca na novela ou é primeiro lugar em algum Spotify ou algum Amazon, esse artista ele continua ganhando. E se isso cresce, ele tem o royalty dele garantido por conta da blockchain, por conta desse lugar. E a comunidade que apoiou, que investiu, ela também pode ganhar por ter investido inicialmente nesse artista. Ela continua ali também no rastro né, desse ativo. Então, eu vejo que é um ganho muito expandido, não só para Creator Economy, mas para um ecossistema muito mais amplificado quando a gente fala de economia criativa. Né? As criações e o que nós podemos colocar enquanto obras. E aí o universo faz a sua parte, né? A gente pode ter aí qualquer tipo de obra ou qualquer tipo de serviço até sendo tokenizado. Mas infelizmente o nosso papo está se caminhando para os momentos. Depois a gente continua esse papo no metaverso ou na Web 2 também, que é um lugar onde a gente ativa muito o metaverso, ativa muito a Web 3, é a partir da Web 2, né? A gente tem que falar sobre isso também, mas eu queria saber, Cíntia, suas considerações finais e o que você acredita como futuro. O futuro de todas essas tecnologias, né, que estão aí envolvidas, emaranhadas, NFTs, metaverso, IA, enfim, qual para você é o futuro de todo esse universo e novas realidades? E considerações também, recadinho final para o pessoal que está assistindo. Vamos lá. Eu acredito genuinamente que é só o início de todas as novas tecnologias que nós estamos conhecendo agora. Esse é o início de uma grande era, uma era que a gente vai aprender muito a lidar, principalmente, né, com as nossas emoções, como que a gente sente dentro do metaverso e na vida real. Acho que esse é um dos grandes aprendizados. Inclusive, eu e a Ana Lau estivemos agora recentemente no SoftBuy, uma das maiores feiras de inovação e tecnologia do A mundo. Nina Verso também foi com vocês. A Nina também se falar com a gente, fazendo toda a cobertura completa desse grande evento. E o que nós olhamos muito sobre isso, sobre o futuro, né, sobre principalmente as tendências, é que exatamente isso, tudo se conversa. Metaverso, inteligência artificial, NFTs, isso é só novas coisas que nós estamos sabendo agora sobre isso, mas com certeza ainda vão surgir novas outras tendências e grandes apostas aí para esse futuro tão próximo. E o futuro da IVE NFT? E o futuro da IVE NFT, a gente continua fomentando aqui a IVE como um pilar educacional e principalmente giveaway, de giveback também para a nossa comunidade como um todo. Quem aposta na IVE não aposta só na IVE como o Mandal, ela aposta também em pessoas que estão ali trabalhando para esse futuro digno de democratização da Web3 como um todo. Gente, sigam as redes da IVE, muito conteúdo também na Web 2, de trazer esse lugar de educação e democratização do conhecimento, né, o conhecimento em investimentos e novas tecnologias. Estamos falando bastante sobre carreira, negócios, então sigam o @IVNFT e façam parte da nossa comunidade também. Ernesto, queria que você também pudesse contribuir aí com as suas considerações finais e falasse um pouquinho o que você acredita que é futuro para todo esse universo de novas tecnologias. Bom, primeiro eu queria só lembrar uma coisinha que eu acabei esquecendo de dizer, que uma das ações que a gente faz também dentro da comunidade é estimular novos profissionais.
Então, a pessoa que chega com qualquer conhecimento de Blender ou de algum tipo de programação, a gente passa todos os links da Universidade do Decentraland para que ela possa aprender. A gente tem grupos de apoio de pessoas, de profissionais que já têm mais experiência, que tiram as dúvidas e que apoiam, estimulam. A gente já tem aí recentemente formado alguns profissionais, tanto de SDK como modeladores, que já têm lançado suas peças ali no Decentraland. E a consideração que eu faço é que realmente a coisa já está acontecendo. Eu gostaria de convidar todos para vir fazer parte e ajudar a construir o metaverso, que é o que a gente está fazendo, né? Agradeço aí mais uma vez aí pela oportunidade e acredito que tudo vai começar a acontecer cada vez mais rápido. Eu, já abusada, também convido todo mundo a estar no Decentraland Brasil, é um dos metaversos que eu sou mais ativa. Às vezes o Ernesto fala, Nina, você está aqui, nem sabia que você vinha, e eu tô lá aprendendo e muito, e principalmente, né, entendendo qual lugar que a gente pode ter. Então, no MBM Experience 2023, a gente está, por exemplo, cedendo terreno no metaverso da Upland Brasil. Então, a gente tem um bairro preto agora na Upland Brasil e os jovens participantes do Hackathon estão, né, recebendo aí um pedacinho de terra no metaverso, a gente já tangibilizando esse lugar. Assim como o Give Back, Giveaway aí da IVNFT, os nossos jovens e adultos também do Hackathon esse ano ganharam NFTs, muitos foi o seu primeiro ativo digital e também participaram aí de uma dinâmica incrível de aprender a abrir carteira, entender o que é o MetaMask e todas as ferramentas, né, de introdução e onboarding ao mundo dos investimentos em ativos digitais. Então, convido também vocês a entrarem no Decentraland, é pelo computador, gente, muito fácil. Qualquer pessoa realmente tem tutorial lá no YouTube, qualquer pessoa consegue ali assistir e tem todo o suporte da comunidade de Decentraland Brasil lá no Discord. Aninha, e aí? Qual é o futuro? Qual é o futuro Humana, IVE, metaversos e todos esses lugares que você e realidades que você hoje habita? O que você vê como futuro dessas novas tecnologias? E um recadinho final para o pessoal. Primeiro, quero falar que eu fiquei super entusiasmada de ouvir essa fala do Ernesto e ouvir essa sua última fala, Nina, porque a gente pode levar essa comunidade IVE para dentro desse universo, né? Que leva essa questão do empoderamento feminino mesmo, essa questão da gente ter um viés social, mesmo com toda a evolução do que a sociedade pode vir a ser com essa tecnologia tão aplicada nesse tipo de relacionamento, né, na tecnologia aplicada no relacionamento interpessoal, por exemplo, ou entre enfim, entre todos os atores que participam de uma dinâmica. Isso é muito interessante. E o meu recado final seria muito para as pessoas entenderem que a gente não está aqui discutindo o que pode vir a ser. A gente não está discutindo o que a gente acredita que vai ser. A gente está aqui discutindo uma realidade que já existe. Então, entre muitas pessoas que acham que o metaverso é só uma história, que NFT é uma fase que já passou, que Bitcoin é uma coisa que não veio para ficar, que blockchain se confunde com toda essa conversa, a gente já vive um momento onde a tecnologia está muito evoluída em muitos aspectos da nossa convivência e ela não anda para trás, ela só evolui. Então, a gente está aqui para discutir isso, para qualquer pessoa que se sentir à vontade em aprender, também tem espaço para contribuir com o quanto a gente agrega de conhecimento. As perguntas, elas são construtivas na comunidade, não precisa ter medo, não precisa ter vergonha de fazer perguntas básicas, a gente está ali dentro desse ecossistema da IVE, conheçam a nossa página no Discord, conheçam a nossa página no Instagram. A gente tem um projeto muito legal hoje de criar o IVE Academy, que já está em prática, a gente já teve 2 edições de muito sucesso, que é para levar esse conhecimento mesmo do que é essa nova tecnologia no mundo onde vive. E muito para trazer esse entendimento de que, ao invés de você querer discutir se vai continuar existindo ou não, aceitar de viver essa realidade e como
aplicar dentro do que eu já vivo hoje. A IVE é o maior sucesso, a gente só começou, tem um projeto, tem muitos projetos, mas é um projeto como um todo muito grande para a gente levar cada vez conhecimento para as pessoas em relação ao que está acontecendo nesse ecossistema de Web 3.0, em paralelo à Humana, que é essa organização não governamental que eu tenho a honra de ter a Nina Silva como madrinha da primeira turma, que é para levar esse conhecimento de autonomia financeira, intelectual e psicológica para mulheres em vulnerabilidade hoje no Brasil, que podem ser excelentes futuras pessoas que vão também contribuir com esse diálogo do que a gente está vivendo hoje em tecnologia Web 3.0 e assim sucessivamente, quem sabe? A gente só vai saber ajudando realmente essas pessoas saindo dali, né? A saírem dali. Com Obrigada certeza. pelo espaço, Nina. Adorei te ver, Cíntia também, Ernesto. Muito prazer em conhecê-lo. São essas conexões Prazer que é meu. essas conexões a gente vai levar para outros versos, multiversos, metaversos. A gente está aqui, né, no nosso metaverso do MBM Experience 2023. Lembrando que o Movimento Black Money também tem aulas de introdução à blockchain. Damos aulas ali de RA e RV, né, uma introdução a novas realidades e direcionamos essas pessoas a terem visibilidade com grandes empresas que já estão de olho nos talentos que navegam, programam e interagem na Web3. E metaverso é isso, né, gente? Metaverso são sobre pessoas, interações humanas. E que bom poder ter interagido com vocês nesse nosso painel. Muito obrigada. Muito obrigada, Nina. Muito obrigada, Movimento Black Money. E eu sou muito fã do projeto e da Nina como um todo. Ai, não vale, gente. Nina verso Obrigada, Ernesto. Obrigada, Ana Laura. Eu quero deixar convite aqui, Obrigada, beijo. né? Um beijo, amiga. Quero deixar o convite para quem está assistindo continuar, porque a gente tem o nosso encerramento com chave de ouro dessa nossa terceira edição do MBM Experience 2023. Para finalizar esse dia, eu tenho o prazer de apresentar Moisés Nascimento. Com mais de 28 anos de experiência no mercado tecnológico, atua como diretor de dados e analytics do Itaú Unibanco. Passou mais de uma década no Vale do Silício, na Califórnia, trabalhando como arquiteto, engenheiro e executivo de tecnologia, especializando-se em plataformas digitais centradas em clientes e dados. Voltou ao Brasil em 2018, para nossa alegria, para contribuir com a transformação digital do maior banco privado da América Latina e com a agenda de diversidade, equidade e inclusão em tecnologia no país. Nosso mineirinho vai nos agraciar com suas reflexões sobre futuro e ancestralidade num talk sobre afrofuturismo. Se a gente falou bastante aqui de futuro, não tem como não enraizar e falar, né, dos nossos aprendizados em Sankofa para caminharmos para um futuro tecnológico, sim, mas com um resgate muito forte das nossas raízes. E não teria melhor pessoa que o Moisés Nascimento para fazer isso. É com você, Moisés.